Graça e paz, meus amigos, mais um episódio de Sendo Bem Sincero. Dou início nesse episódio à terceira temporada do meu podcast. Já são mais de 70 episódios. Eu achei que eu teria assunto para falar uns 20 no máximo. E com a graça de Deus, estamos passando de 70 episódios já. Se Deus quiser, não sei até onde isso vai, não sei se a gente vai de repente mudar para uma mesa entrevistando pessoas, eu não sei. Eu sei que o Sendo Bem Sincero, nessa terceira temporada, ele vai mudar. Eu realmente vou ser sincero a partir de agora, como eu nunca fui na minha vida. Eu sempre fui muito acomedido nas minhas palavras, sempre fui muito reflexivo no impacto do que eu falaria. Só que muitas vezes eu me sinto eu mesmo negligenciada por mim mesmo, porque eu tinha muito o que falar, gostaria de ter falado mais coisas, mas não quis falar. Evitei o confronto, evitei de repente uma indisposição com alguém, mas quem me conhece intimamente ou quem me acompanha já faz um bom tempo, sabe que eu não gosto de polêmica vazia, não gosto de lutar contra denominações, não gosto de lutar contra pastores, não me interessa isso, não é uma coisa que eu faço. Só que eu também fiquei calado sobre muitas coisas que eu tenho visto. Eu também não sou um cara bobo, eu frequento várias igrejas, prego em várias igrejas, eu vejo muita coisa, eu acompanho no YouTube, eu acompanho muita coisa que está acontecendo. E eu tenho visto que a gente tem cancelado o Espírito Santo de Deus nas nossas igrejas. A gente tem cancelado. Sabe quando a gente cancela alguém que fez algo na internet? Vamos cancelar? A gente está fazendo isso com Deus. A gente faz isso com Deus porque a gente não concorda com o jeito dele de fazer as coisas. A gente não concorda com o jeito de esperar. A gente não concorda com a perseverança. A gente quer tomar uma atitude proativa para trazer uma mudança. E às vezes a gente quer mudar o que Deus quer que a gente aprenda a esperar. E a gente tem cancelado o Espírito Santo de Deus. Quando a gente idolatra um pastor, quando a gente idolatra um apóstolo, quando a gente idolatra o que Deus está fazendo na vida de alguém, ao invés da gente viver o que Deus está fazendo em nós e quer fazer através de nós. A gente simplesmente ficou preguiçoso em ler a Bíblia, ficou preguiçoso em buscar o que Deus tem para nós, a gente não consegue mais nem ficar em silêncio na presença de Deus para simplesmente tentar entender o que Ele está falando. Já parou para pensar que a gente responde sim para todos os pedidos de oração que a gente ouve? Então tem um marido que bate na mulher, tem uma mulher que é, sei lá, desrespeitosa com o marido, não sei, dois casos diferentes, mas a gente ora daí para aquela mulher pelo casamento dela, sobre ela não quer mudar a si mesmo, o homem não quer mudar a si próprio, e a gente, não, vamos orar então como se Deus fosse fazer uma mágica sobre uma decisão que o ser humano não quer tomar. E a gente tem cancelado o que Deus está fazendo porque a gente está tendo atitude incorreta. A gente está tendo atitude incorreta em tantas áreas da nossa vida. A gente perdeu a capacidade de entender que não é todo mundo que Deus vai curar. Que não é todo mundo que Deus vai enriquecer. Que não é todo mundo que Deus vai resolver o casamento. Não é todo mundo. E tem coisas que a gente acha que é muito grande, mas é muito pequeno perante a eternidade. E a gente se afasta de Deus por causa das pessoas. Não, eu não estou indo naquela igreja porque eu não concordo com fulano de tal. Beleza. E você está punindo Deus. Você está deixando de congregar. Você está deixando de se reunir com os irmãos por conta de alguém. Punindo o pai de todos esses irmãos. E a gente está cancelando o Espírito Santo de Deus. E olha, de verdade, eu poderia levantar uma lista de coisas que eu tenho percebido nos últimos tempos, nos últimos dias. Sabe, eu vejo tanta coisa que eu fico. E olha que eu vejo bem menos. Eu sei lá, de 2 anos para cá, eu me tornei uma pessoa menos ativa. Então, quem me conheceu antes
eu estou muito mais em casa, estou muito mais reflexivo sobre a vida, muito mais reflexivo sobre os próximos passos da minha vida, sobre a minha vida profissional, a minha vida ministerial. Uma coisa eu sei, eu estou muito feliz de ser lento nas minhas decisões. Mas Chico, o mundo é globalizado, sei, mas o mundo também tem um Senhor que é Jesus Cristo. Pelo menos no meu mundo ele é Senhor. E as decisões que eu quero tomar não é baseado numa proatividade espiritual, mas tem a ver com uma dependência espiritual que eu preciso ter dele. Eu preciso parar para ouvir o que ele está fazendo. Tem orações que eu faço que eu não deveria estar fazendo. Tem orações, tem pedidos que a gente faz que tem a ver com pedidos gananciosos. A gente faz orações gananciosas porque não quer ouvir o que Deus está fazendo. A gente pede para um profeta nos entregar uma palavra, mas não tem a capacidade de ler a Bíblia para tentar ouvir o que Deus está falando. E a gente tem cancelado o Espírito Santo de Deus quando a gente tem buscado uma chave para destravar o meu casamento, uma chave para fazer tal coisa em tal área, como se a vida ela fosse uma receita que deu certo para o coach e vai dar certo para todo mundo, como se todo mundo fosse igual e a gente simplesmente pudesse seguir os passos de fulano ou de ciclano. E a Bíblia ela é muito honesta, ela não relata histórias de pessoas gloriosas, mas ela mostra um cara glorioso, que no final da vida diz que é tudo vaidade. Salomão. E a gente mostra um cara perfeito que se esvaziou de toda a sua glória, para que depois da sua morte ele fosse o Senhor de toda a glória. A gente precisa parar de cancelar o Espírito Santo na nossa vida. A gente precisa ser mais lento nas nossas atitudes. A nossa oração, antes do amém final, antes de cada frase atropelada, abençoa meu dia, obrigado por hoje, abençoa meu futuro, abençoa isso, minha carreira, meu filho, minha saúde, não sei o quê. Blá, blá, blá. Não, antes de tudo, é a gente falar e ficar quieto. Falar pausadamente, meditando no que está falando, para que, guiado pelo Espírito, a gente possa ser mais assertivo nas nossas palavras. Nós não precisamos mais pregar bem, nós precisamos pregar o que é certo, pregar o que é justo, pregar o que é devido, pregar o que o Senhor quer falar. A gente precisa parar de cancelar o Senhor. E a gente também faz o contrário de cancelar o Senhor, que é cancelar a nossa própria responsabilidade. Quando a gente fala, vou pregar o que Deus está falando. Ou seja, escute o que Deus quer falar. E a gente fala isso de uma pose arrogante para que ninguém possa nos questionar sobre a nossa fala, a nossa pregação, porque quem vai querer questionar o que Deus está falando? E a gente é arrogante quando fala que eu só preguei e passei do horário porque o Espírito não parou de falar através de mim. Cara, o Espírito ele é sujeito ao profeta. O Espírito ele se move naquilo que a gente sabe a ordem das coisas. O Espírito não é deselegante, ele é pacífico. Ele fala conosco, sabe, como Deus falou com Elias. Foi numa doce voz, não foi na tempestade, não foi no terremoto, foi numa voz que Elias precisou ouvir no silêncio. A gente tem que parar de cancelar o Espírito Santo de Deus. A nossa vida, ela precisa evoluir. A gente precisa evoluir como ser humano. A gente precisa parar de achar que pagar os boletos, criar os nossos filhos e ser fiel à esposa, ao marido,
e trabalhar em alguma área da igreja está suficiente. Isso não é, isso é ordinário. Mas nós fomos salvos por Jesus para uma vida extraordinária. E a vida extraordinária não é demonstrar resultados, mas é demonstrar santidade, é demonstrar que nós fomos encontrados por um amor, encontrados por esse Deus maravilhoso, salvo para fazermos boas obras, e não boas obras para sermos salvos. A gente precisa parar de cancelar o Espírito Santo de Deus. Eu peço, com esse episódio, que a gente pare de cancelar o Espírito Santo de Deus usando as nossas igrejas como armas. Usando a nossa igreja como uma arma contra pessoas. Uma arma contra pessoas que pensam diferente. Uma arma contra outras igrejas, outras denominações. A gente tem que parar de usar, e eu fico sabendo de cada coisa, sabe? O lado ruim de você ser pastor e ter muitos amigos é que você fica sabendo de muita coisa. Então você sabe que determinada igreja cancela um pastor, proibindo que naquelas igrejas ao redor, nenhuma daquelas permita que aquele pastor pregue. Simplesmente pelo motivo daquele pastor ter visitado outra igreja, ou ter sido ordenado apóstolo, sei lá o que mais, em outro lugar, então agora ele é cancelado e a igreja é usada como uma arma de defesa, uma arma de ataque, e a gente vê o Espírito Santo sendo cancelado, e a gente tentando fazer estratégias para encher a nossa igreja, sendo que toda a casa que Jesus estava, ela estava cheia. Você quer encher uma igreja? Encha a vida das pessoas de Jesus, porque onde Jesus estava, a casa estava cheia. E assim a gente tem que parar de cancelar o Espírito Santo de Deus. O que ele quer fazer? Hoje, eu e você podemos tomar uma decisão. Eu e você podemos tomar uma decisão. Viver aquilo que Deus tem para nós. Sermos mais lentos nas nossas atitudes, nas nossas atividades, para que a gente possa ser mais assertivo. O que é ser mais lento? É, antes de agir, a gente meditar. E durante essa meditação, parar para pensar, para respirar, a gente vai escutar uma voz. A gente vai entender uma paz que vai nos guiar no sim e no não. Esse é o Espírito em nós que está sendo negligenciado porque a gente não aprendeu mais, a gente esqueceu como se espera. Precisamos parar de cancelar o Espírito Santo. Por isso, hoje, tomemos essa decisão de viver o que o Senhor tem para nós. Uma vida boa, uma vida gloriosa sobre essa terra. Medita nisso. Não cancele mais o Espírito Santo. Não deixe pessoa nenhuma cancelar o Espírito Santo mais na tua presença. Não deixe uma igreja cancelar o Espírito Santo porque ela enfia a tarefa, enfia a agenda, é culto de homem, culto de mulher, culto de criança, culto de libertação, culto de passarinho, culto da vovó, culto de... E aí você é ensinado a viver uma vida que você não tem nem tempo de viver, porque você tem que estar todo dia na igreja. Ai de você se ouvir uma música do mundo, disse o pastor viciado em Netflix. Por isso eu e você precisamos parar de negligenciar o Espírito Santo. Não cancele ele, porque é ele que nos guia em toda a verdade. O Espírito Santo de Deus é o penhor da nossa herança. Ele é a garantia da nossa herança. Que Deus abençoe sua vida e até semana que vem, se Deus assim permitir, com mais um episódio de Sendo Bem Sincero.